Quando eu estava quebrado, lendo frases motivacionais no Instagram às 3 da manhã, procurando o próximo coach quântico que me prometesse rios de grana através de decretos de cocriação e visualização criativa, eu jamais imaginaria que a resposta estaria em um livro escrito há 3.000 anos, por um magnata que tinha tudo e descobriu que nada daquilo tinha a importância que a gente imagina. Eclesiastes, um livro que os pastores evangélicos evitam pregar como o diabo foge da cruz, porque ele é brutalmente deprimente. Um livro que os coaches de desenvolvimento pessoal jamais citariam, porque destruiria todo o modelo de negócios deles. Um livro que diz, sem rodeios, que tudo é bobagem, tudo é ilusão, tudo é névoa que desaparece. E foi exatamente esse niilismo aparente, combinado com a estratégia fria de Nicolau Maquiavel, que me levou do fundo do poço aos $50.000 mensais. Não foi motivaçãozinha barata, não foi mindset positivo, não foi lei da atração. Foi a aceitação brutal da realidade humana, combinada com a manipulação estratégica dessa mesma realidade. E a ciência moderna está provando que eu estava certo. Um estudo publicado em 2024 pela UCLA, com 702 participantes, desafiou uma das bases da psicologia motivacional, o famoso teste do marshmallow. Sabe aquela história que te contam? Que crianças com autocontrole se tornam adultos bem-sucedidos? Balela. O estudo descobriu que o contexto econômico das crianças importava mais do que a suposta força de vontade delas. As correlações entre esperar pelo marshmallow e uma vida de bacana eram ridiculamente pequenas. E mais interessante ainda, quando as crianças sabiam que seus professores descobririam quanto tempo esperaram, elas esperavam 2 vezes mais. Não era autocontrole. Era gestão de reputação, era estratégia social, era exatamente o que Maquiavel descreveu 500 anos atrás. Fazer média vale mais que ser honesto. Eclesiastes chama isso de hebel, uma palavra hebraica que significa névoa, vapor, algo efêmero e insubstancial. A maioria dos pregadores traduz como vaidade, mas o significado real é mais perturbador. É tudo temporário, tudo ilusão, tudo construção mental que desaparece quando você morre. Parece deprimente. Era exatamente o que eu precisava ouvir, porque enquanto todo mundo estava comprando cursos de cabeça de tubarão e repetindo afirmações sobre prosperidade, eu entendi algo que mudou tudo. Se tudo é hebel, se tudo é névoa, então a grana também é névoa. O status também é névoa, a aprovação social também é névoa. E quando você percebe que o jogo inteiro é névoa, você para de jogar pelas regras emocionais e começa a jogar pelas regras estratégicas. Foi quando li O Príncipe de Maquiavel pela 3ª vez que tudo se encaixou. Maquiavel não estava escrevendo sobre moralzinha, ele estava escrevendo sobre resultado. Ele não estava perguntando como as pessoas deveriam agir. Ele estava descrevendo como as pessoas realmente agem quando ninguém está olhando. Eclesiastes faz a mesma coisa. Não é um livro motivacional, é um livro descritivo. Salomão não está te dizendo para ser positivo. Ele está te mostrando a realidade nua e crua. Ninguém se lembra de você depois que você morre. Bom e ruim dão no mesmo. Sabedoria e loucura terminam no mesmo lugar. Brutal, sim. Verdadeiro, completamente. E aqui está o segredo que me fez ganhar $50.000 mensais. Quando você aceita que tudo é hebel, você para de investir energia emocional em coisas que não geram resultado real. Eu parei de me preocupar se as pessoas gostavam de mim. Hebel. Eu parei de buscar a bênção dos meus pais para minhas escolhas de carreira. Hebel. Eu parei de tentar ser de verdade no Instagram. Hebel. Em vez disso,
eu comecei a fazer 3 perguntas maquiavélicas para cada decisão. Primeiro, isso aumenta meu dinheiro de verdade ou apenas minha sensação de poder? Segundo, isso cria dependência dos outros em relação a mim, ou minha dependência em relação aos outros? Terceiro, isso pode ser revertido contra mim se as circunstâncias mudarem. Parece frio. É frio. Maquiavel é frio. Eclesiastes é frio. A realidade é fria, mas funciona. Sabe o que não funciona? Acreditar que o universo conspira a seu favor. Acreditar que energia positiva atrai dinheiro. Acreditar que se você for uma gente boa, coisas boas acontecerão. Eclesiastes destrói essas ilusões no capítulo 9, versículo 11. Ele diz que a corrida não é dos velozes, nem a batalha é dos fortes, nem o pão é dos sábios, nem as riquezas são dos inteligentes, nem o favor é dos entendidos, mas o tempo e o acaso afetam a todos. Tradução: você pode ser o mais talentoso, o mais esforçado, o mais positivo, e ainda assim perder, porque o mundo não é justo. O mundo não recompensa virtude. O mundo recompensa posicionamento estratégico. E foi isso que mudou tudo para mim. Eu tinha um negócio online que gerava $1.000 por mês. Eu trabalhava 12 horas por dia. Eu era autêntico. Eu era transparente. Eu era ético, segundo todos os padrões motivacionais. E eu estava quebrado. Então, eu li Eclesiastes novamente. E li Maquiavel novamente. E percebi que eu estava jogando o jogo errado. Eu estava tentando ser amado quando deveria estar tentando ser necessário. Maquiavel é claro. É melhor ser temido do que amado, se você não pode ser ambos. Mas a versão moderna disso, a versão que ninguém te conta, é melhor ser indispensável do que admirado. As pessoas admiram motivadores, mas elas pagam por soluções. Então eu parei de criar mensagens motivacionais e comecei a criar conteúdo que resolvia problemas específicos de pessoas com dinheiro, não pessoas que queriam ter dinheiro, pessoas que já tinham dinheiro e precisavam resolver problemas que esse dinheiro criava. Parece contraintuitivo, é exatamente o que Eclesiastes ensina. Mais sabedoria, mais sofrimento, mais conhecimento, mais dor. As pessoas ricas têm problemas que pessoas pobres nem sabem que existem. E eu comecei a vender soluções para esses problemas, não através de anúncios emocionais, através de demonstração fria de competência, não através de promessas de transformação, através de evidência de resultados anteriores. Maquiavel descreve isso perfeitamente quando fala sobre nome de algum político brasileiro famoso. Ele não conquistou territórios através de carisma. Ele conquistou através de crueldade calculada, seguida de delegação da culpa. Ele usou um chefe de polícia linha dura para pacificar uma região. Depois executou publicamente esse chefe de polícia para se apresentar como libertador. Estratégia pura, manipulação calculada de percepções. Eu fiz o equivalente moderno disso. Eu criei um problema, ofereci uma solução e me posicionei como o único que entendia ambos. Vou te dar um exemplo concreto. Eu percebi que donos de PMEs, que faturavam entre 100 mil e 500 mil dólares por ano, tinham um problema específico. Eles ganhavam dinheiro demais para serem simples, mas pouco demais para pagar consultores renomados. Quando eu estava liso, afogado em frases de efeito no Instagram, altas horas da madrugada, desesperado por um coach quântico que me prometesse a grana através de decretos de cocriação, jamais imaginei que a chave para o sucesso estivesse escondida num livro escrito há uns 3.000 anos. Por um magnata que tinha tudo e descobriu que nada daquilo tinha a importância que a gente imagina. Eclesiastes, um livro que os pastores evangélicos evitam como o diabo foge da cruz.
porque ele é deprimente demais. Um livro que os coaches de prosperidade jamais ousariam citar, porque ele botaria abaixo o modelo de negócios deles inteiro. Um livro que escancara, sem a menor cerimônia, que tudo é bobagem, tudo é ilusão, tudo é como fumaça que se dissipa no ar. E foi justamente esse niilismo aparente, aliado à estratégia fria e calculista de Nicolau Maquiavel, que me catapultou do fundo do poço aos $50.000 por mês. Não foi autoajuda fajuta, não foi pensamento positivo, não foi lei da atração. Foi a aceitação brutal da realidade humana, combinada com a manipulação estratégica dessa mesma realidade. E a ciência moderna está provando que eu estava certo o tempo todo. Eles estavam presos numa zona intermediária, onde coaches genéricos não serviam e consultores renomados eram inacessíveis. Então eu criei conteúdo que demonstrava conhecimento técnico avançado, mas oferecia soluções para esse nível intermediário específico, não para iniciantes, não para milionários, para o meio esquecido. E cobrei $5.000 por consultoria, 10 consultorias por mês, $50.000, sem lives motivacionais, sem gatilhos mentais apelativos, sem promessas de mudança de vida. Apenas demonstração de competência seguida de oferta direta para pessoas que já tinham o problema e o dinheiro de verdade para resolvê-lo. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 19. O dinheiro resolve tudo. Não é bonito, não é inspirador, mas é verdadeiro. E aqui está onde a maioria das pessoas frauda. Elas confundem cinismo com realismo. Elas acham que, porque Eclesiastes diz que tudo é bobagem, então nada importa. Elas acham que, porque Maquiavel descreve manipulação, então ele está defendendo imoralidade. Errado. Eclesiastes termina dizendo: tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. E Maquiavel termina: o príncipe, defendendo a libertação da Itália dos bárbaros estrangeiros. Ambos reconhecem a realidade brutal da natureza humana, mas ambos defendem ação dentro dessa realidade. Não desistência cínica. A diferença entre mim e os gurus motivacionais é simples. Eles te vendem esperança. Eu te vendo estratégia. Esperança faz você se sentir bem. Estratégia faz você ganhar dinheiro. E o dado mais brutal que valida tudo isso? Um estudo publicado no Journal of Applied Psychology analisou CEOs de empresas da S&P 500. Sabe o que eles descobriram? CEOs com traços maquiavélicos ganham significativamente mais. Eles estruturam compensações de formas que maximizam ganho pessoal. Eles reduzem custos de aquisição em 12,11%. Eles economizam 6,6% em custos de produção e financiamento de dívida. Em números reais, 101,19 milhões de dólares economizados em bens vendidos. 35,8 milhões economizados em juros de dívida. A ciência confirma. Maquiavel funciona. E tem mais. Uma pesquisa com 2.630 participantes de 110 países analisou traços de personalidade em diferentes áreas de negócios. Sabe qual área pontuou mais alto em maquiavelismo? Finanças. As pessoas que controlam o dinheiro do mundo são maquiavélicas. Não por acidente, por seleção natural do mercado, porque maquiavelismo, quando aplicado a negócios, gera resultados mensuráveis. Isso significa que você deve ser cruel? Não. Isso significa que você deve entender que crueldade existe e que fingir que não existe te coloca em desvantagem contra quem entende e usa. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 1. Novamente vi todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis as lágrimas dos oprimidos, e não tinham consolador. Do lado dos opressores havia poder,
mas os oprimidos não tinham consolador. Lê de novo. Do lado dos opressores havia poder, não justiça. Não karma, não retribuição cósmica, poder. E Eclesiastes não diz que isso vai mudar. Ele diz que isso é presente contínuo, descrição da realidade, não prescrição de como deveria ser. Então, o que você faz com essa informação? Você pode ignorar e continuar acreditando em autoajuda e energia positiva e continuar quebrado. Ou você pode aceitar a realidade brutal, estudar as regras reais do jogo e jogar para ganhar. Eu escolhi a segunda opção e aqui está exatamente o que eu fiz. Passo a passo, para sair de $1.000 mensais para 50 mil. Primeiro passo. Eliminei todo o conteúdo baseado em esperança e criei apenas conteúdo baseado em medo e ganância. Porque Maquiavel está certo. As pessoas agem por medo ou ganância, não por inspiração. Eu parei de postar coisas como "você consegue" ou "acredite em você mesmo". Eu comecei a postar coisas como "você está perdendo dinheiro todos os dias porque não entende isso" ou "seus concorrentes já estão fazendo isso enquanto você ainda acredita em meritocracia". Resultado? Meu engajamento caiu 40%, mas minha conversão em clientes pagantes aumentou 200%. Por quê? Porque eu parei de atrair pessoas que queriam se sentir bem e comecei a atrair pessoas que queriam resolver problemas. Segundo passo, aumentei meu preço em 500% e reduzi meu volume de atendimento em 50%. Isso é Eclesiastes puro. Quanto mais você tem, mais você quer e nunca está satisfeito. Então eu usei a escassez artificial como ferramenta de desejo. Quando eu cobrava $1.000, eu tinha 20 clientes por mês. Trabalhava 80 horas semanais. E meus clientes me tratavam como funcionário porque pagavam pouco e achavam que tinham direito de exigir tudo. Quando eu comecei a cobrar $5.000, eu tive 10 clientes por mês. Trabalhei 30 horas semanais e meus clientes me tratavam como especialista porque investiram o suficiente para respeitar minha autoridade. Mesma faturação? Não. 50 mil versus 20 mil. Eu ganhei mais trabalhando menos, porque entendi que preço não é sobre valor entregue. Preço é sobre percepção de exclusividade. Maquiavel descreve isso quando fala sobre mercenários versus exércitos próprios. Mercenários são baratos e abundantes. Exércitos leais são caros e exclusivos. As pessoas confiam em exércitos leais e desconfiam de mercenários, mesmo quando os mercenários são tecnicamente mais competentes. Terceiro passo, parei de tentar educar o mercado e comecei a explorar crenças existentes. Esse é o erro que todo mundo comete, tentar convencer pessoas de que elas estão erradas. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Eis que somente achei isto, que Deus fez o homem reto. Mas ele se meteu em muitas astúcias. As pessoas querem estar erradas. Elas investem identidade em suas crenças erradas. Tentar mudar essas crenças é tentar destruir a identidade delas. E elas vão resistir com violência emocional. Então, eu parei de tentar. Em vez disso, eu identifiquei crenças erradas que eram lucrativas. Crenças que faziam as pessoas tomarem decisões ruins que criavam problemas que eu poderia resolver. Exemplo, tem uma crença comum de que ser você mesmo no Instagram gera vendas. Isso é falso. Curadoria estratégica gera vendas, mas eu não tentei convencer ninguém disso. Em vez disso, eu deixei as pessoas serem de verdade, falharem em vender e então procurarem ajuda. E quando elas me procuravam, eu não dizia, você estava errado sobre autenticidade. Eu dizia, ser você mesmo no Instagram é ótimo, mas precisa ser combinado com estratégia de conversão. Vou te mostrar como.
Eu validei a crença delas e adicionei um componente. Elas se sentiram inteligentes, não enganadas, e pagaram felizes. Isso é manipulação? Sim. É antiético? Depende da sua moralzinha. É efetivo? Extremamente. E aqui está a parte que a ciência moderna confirma. Um estudo sobre Eclesiastes e a filosofia estoica, publicado em revistas de psicologia, mostrou que os princípios de Eclesiastes são essencialmente idênticos aos fundamentos da terapia cognitivo-comportamental moderna, TCC. A terapia mais empiricamente validada que existe é baseada na ideia de que suas emoções vêm de suas interpretações, não dos eventos, que você pode mudar como se sente, mudando como pensa, que a realidade objetiva importa, menos que sua narrativa sobre a realidade. Isso é exatamente o que Eclesiastes ensina. Tudo é rebel, tudo é névoa, tudo é interpretação. Não há significado objetivo, apenas significado construído. E se você consegue construir significado, você consegue desconstruir e reconstruir, você consegue manipular narrativas, suas próprias narrativas e as narrativas de outras pessoas. Quando eu apliquei isso ao meu negócio, tudo mudou. Eu parei de vender resultados e comecei a vender interpretações. Eu parei de prometer que meu método funcionaria e comecei a demonstrar que métodos concorrentes eram baseados em premissas falsas. Eu não dizia, meu curso vai te fazer ganhar dinheiro. Eu dizia, a razão pela qual você não está ganhando dinheiro não é falta de informação, é crença em informações erradas que parecem certas. E então, eu desconstruía essas crenças, uma por uma. As pessoas não me pagavam para aprender, elas me pagavam para desaprender. E isso gerava muito mais valor percebido, porque desaprender dói. E as pessoas assumem que coisas que doem são valiosas. Quarto passo, criei inimigos públicos. Maquiavel é explícito. Um príncipe precisa de inimigos externos para unificar seu povo internamente. Sem inimigo comum, não há lealdade tribal. Então, eu identifiquei quem meu público-alvo odiava e comecei a atacar publicamente esses grupos, não com insultos pessoais, mas com críticas estruturais que validavam o ressentimento existente. Meu público-alvo eram empreendedores intermediários que se sentiam ignorados por coaches quânticos famosos. Então eu comecei a publicar análises mostrando como esses coaches quânticos famosos vendiam informação obsoleta a preços inflacionados, usando manipulação emocional. Eu não estava errado, mas também não estava sendo altruísta. Eu estava criando contraste. Eu estava posicionando esses coaches quânticos como inimigos comuns, para que meu público se unisse em torno de mim, como alternativa. Funcionou perfeitamente. Meu engajamento triplicou. Minha autoridade percebida disparou. E mais importante, as pessoas começaram a me defender publicamente. Quando alguém me criticava, eu tinha criado uma tribo. Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Eu usei isso estrategicamente. Criei sensação de comunidade exclusiva, nós contra eles, e cobrei para pertencer a esse nós. Quinto passo, e esse é o mais maquiavélico de todos. Eu publicamente critiquei as mesmas táticas que eu usava privadamente. Eu denunciei manipulação. Enquanto manipulava, eu expus estratégias de persuasão. Enquanto usava estratégias de persuasão, porque isso funciona.
Porque Maquiavel explica: as pessoas julgam pelas aparências. Elas não têm acesso às suas intenções internas. Então, se você parece ético publicamente, você é ético na percepção delas, independente do que você faz privadamente. Eu fiz vídeos criticando gatilhos mentais manipulativos. E nesses mesmos vídeos, eu usava gatilhos mentais manipulativos. A maioria das pessoas não percebia. E as poucas que percebiam ficavam ainda mais impressionadas, porque interpretavam como meta-estratégia sofisticada. Ganhei dos dois lados. Isso é imoral? Segundo padrões de autoajuda tradicionais? Sim, segundo padrões maquiavélicos, é apenas resultado. E Eclesiastes remove o julgamento moral completamente. Bom e ruim dão no mesmo. Então a moralzinha não tem recompensa cósmica garantida. Resta apenas a pergunta: funciona? E para mim, funcionou até $50 mil por mês. Agora, antes de você pensar que eu estou defendendo psicopatia empresarial, deixa eu ser claro: eu não prejudiquei ninguém. Eu não vendi produtos que não funcionavam. Eu não prometi resultados impossíveis. O que eu fiz foi entender que persuasão é sempre manipulação e que a diferença entre persuasão ética e antiética é apenas se o resultado é bom para ambas as partes. Eu manipulei percepções? Sim. Mas entreguei valor real? Também sim. Meus clientes ganharam grana. Muitos ganharam mais do que pagaram. Alguns ganharam 10 vezes mais. Então, qual é o problema? O problema é que eu não fingi que estava fazendo isso por altruísmo. Eu não vesti a máscara motivacional de coach transformador. Eu fui honesto sobre minha intenção: ganhar grana vendendo informação valiosa para pessoas dispostas a pagar. E, ironicamente, essa honestidade brutal foi minha maior ferramenta de persuasão, porque todos os outros estavam fingindo servir quando claramente queriam vender. E eu era o único admitindo que queria vender, enquanto de fato servia. Maquiavel descreve isso: pareça ser piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, e seja tudo isso quando possível. Mas esteja preparado para ser o oposto quando necessário. E, mais importante, pareça sempre virtuoso, porque as pessoas julgam pelos olhos, não pelas mãos. Eu inverti isso, eu pareci mercenário, mas fui íntegro. Porque todo mundo esperava que coaches parecessem íntegros, mas fossem mercenários. Então, quando eu parecia mercenário, mas entregava integridade, a surpresa criava lealdade extrema, expectativa subvertida, contraste calculado, Maquiavel aplicado ao marketing moderno. Sexto passo: eliminei todas as decisões que não tinham retorno mensurável em 90 dias. Isso é Eclesiastes direto: para tudo há uma estação. Um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu parei de investir em estratégias de longo prazo, que prometiam resultados em 1 ano ou 2 anos. Não porque longo prazo não funciona, mas porque longo prazo permite auto-engano. Quando você tem 90 dias para ver resultado, você não consegue mentir para si mesmo. Ou funcionou, ou não funcionou, ou o dinheiro entrou, ou não entrou. Mas quando você tem 2 anos, você pode justificar qualquer falha como ainda em processo, e você desperdiça tempo e dinheiro em estratégias mortas. Então, eu implementei regra brutal. Toda iniciativa tinha 90 dias para mostrar retorno financeiro mensurável. Ou era cancelada, sem exceções, sem justificativas emocionais. Resultado? Eu cortei 80% das minhas atividades e minha receita dobrou, porque as 20% que restaram eram as únicas que realmente geravam dinheiro.
O resto era teatro emocional, me fazendo sentir produtivo, sem ser lucrativo. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras do tolo. Muito trabalho gera a ilusão de progresso. Muito falar gera a ilusão de sabedoria. Pouco trabalho focado gera resultado real. Pouco falar estratégico gera autoridade real. 7º e último passo. Parei de consumir conteúdo motivacional completamente. 0 podcasts pra cima. 0 livros de cabeça de tubarão. 0 palestras de desenvolvimento pessoal. Em vez disso, eu li apenas 3 categorias: história, psicologia evolutiva e estudos de caso de negócios fracassados. História, porque mostra que a natureza humana não muda. As mesmas estratégias que funcionavam no Império Romano funcionam hoje. Os mesmos erros que destruíram impérios destroem empresas. Psicologia evolutiva, porque explica por que as pessoas agem como agem. Não como deveriam agir, mas como estão programadas para agir por milhões de anos de seleção natural. Estudos de caso de fracassos, porque sucesso é enviesado pelo viés de sobrevivência. Você só vê quem venceu. Mas as lições mais valiosas vêm de quem perdeu e pode articular exatamente onde erraram. Maquiavel fez isso. Ele estudou algum político brasileiro famoso, tanto no sucesso quanto na queda. Eclesiastes fez isso. Salomão teve tudo e perdeu tudo, e pôde comparar ambos os estados. Quando você estuda apenas o sucesso, você aprende táticas. Quando você estuda o fracasso, você aprende princípios. E princípios são transferíveis entre contextos. Foi isso que me levou do fundo do poço aos $50.000 por mês. Não foi um curso, não foi um mentor, não foi um momento de revelação espiritual. Foi aplicação sistemática de realismo brutal sobre a natureza humana, combinado com estratégia fria de manipulação de percepções. Eclesiastes me ensinou que tudo é bobagem. Então parei de investir emocionalmente em resultados e comecei a tratar negócios como jogo estratégico. Maquiavel me ensinou que fazer média vale mais que ser honesto. Então parei de tentar ser de verdade e comecei a ser estrategicamente curatorial. E a ciência moderna validou ambos. O estudo da UCLA sobre gratificação tardia mostrou que contexto supera a garra. Tradução: posicionamento estratégico. Vence esforço motivado. O estudo sobre CEOs maquiavélicos mostrou que manipulação calculada gera resultados mensuráveis. Tradução: moralzinha não tem correlação com resultado. O estudo sobre estudantes de finanças mostrou que pessoas que controlam dinheiro pontuam alto em maquiavelismo. Tradução: o mercado seleciona naturalmente por pragmatismo frio, não virtude moral. Então aqui está minha oferta para você. E repara que eu vou usar exatamente as táticas que descrevi. Você pode continuar acreditando em motivação, cabeça de tubarão, energia positiva, lei da atração. Você pode continuar comprando cursos que prometem transformação. Você pode continuar seguindo coaches quânticos que vendem prosperidade. E você pode continuar ganhando o que ganha hoje. Ou você pode aceitar que Eclesiastes está certo. Tudo é vaidade, tudo é ilusão, tudo é jogo de percepções. E que Maquiavel está certo. Estratégia fria supera virtude calorosa. E você pode começar a jogar o jogo real, pelas regras reais. Eu não vou te vender nenhum curso aqui. Eu não tenho produto para oferecer neste momento. Isso não é funil de vendas disfarçado de conteúdo. Isso é demonstração de competência. Porque quando eu tiver algo para vender, você já vai saber que eu entendo o jogo melhor que 99% dos coaches motivacionais.
e você vai pagar sem hesitar, porque eu já manipulei sua percepção de autoridade através deste vídeo inteiro. Vê como funciona? Eu te disse o que estava fazendo enquanto fazia, e ainda assim funcionou, porque Maquiavel está certo. As pessoas veem, mas não entendem. Elas ouvem, mas não internalizam. Agora, se você chegou até aqui, você é parte da minoria que realmente presta atenção. E essa minoria é meu público-alvo. Então faz uma coisa para mim. Vai ali embaixo no Super Thanks e envia qualquer valor. Não porque eu preciso, meus 50 mil por mês estão garantidos, mas porque eu quero medir quantas pessoas realmente internalizaram o que eu ensinei. Super Thanks é um teste. Se você entendeu que valor percebido importa mais que valor real, você vai enviar, não pela quantia, mas pelo que isso sinaliza, que você está disposto a investir em percepção de exclusividade. E se você não enviar, sem problema, você ainda é público, só não é prospect. Vê a diferença? Público me dá visualizações, prospects me dão dinheiro, eu quero ambos, mas valorizo diferente. Isso é Eclesiastes. Tudo tem seu tempo e propósito. E isso é Maquiavel. Classifique as pessoas por utilidade, não por moralidade. E finalmente, comenta aqui embaixo, time ilusão ou time estratégia? Se você ainda acredita em motivação e energia positiva, comenta time ilusão. Se você aceita que realismo brutal e estratégia fria são o caminho, comenta time estratégia. Eu vou monitorar os comentários e eu vou saber exatamente quem é quem. Porque pessoas que comentam time estratégia, mas não enviaram Super Thanks, estão mentindo para si mesmas. Elas querem parecer estratégicas, mas ainda agem emocionalmente. E pessoas que enviaram Super Thanks, mas comentam time ilusão, são trolls divertidos, que eu respeito pela audácia. Mas pessoas que enviaram Super Thanks e comentam time estratégia, essas são meu próximo grupo de clientes de $5 mil. Quando eu abrir vagas, vê como tudo isso é um sistema integrado de qualificação de prospects. Disfarçado de conteúdo educacional, isso é Maquiavel aplicado ao YouTube, isso é Eclesiastes aplicado ao marketing, e isso é como você sai do fundo do poço aos 50 mil por mês, não através de motivação, através de estratégia fria, baseada em compreensão brutal da natureza humana, validada por ciência moderna. Tudo é bobagem, tudo é névoa, tudo é jogo. A única pergunta que importa é: você vai continuar jogando pelas regras emocionais que te mantêm pobre? Ou vai começar a jogar pelas regras estratégicas que geram grana de verdade? Escolha. E que sua escolha seja demonstrada por ação mensurável, não por intenção declarada, porque Eclesiastes está certo. Dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras do tolo. Então, para de falar, para de sonhar, e age estrategicamente, ou não age, e continua exatamente onde está. Ambos são escolhas válidas, mas apenas uma gera $50 mil por mês. Fim.